Olá, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso evento Carreiras em Movimento. Essa é a segunda edição e a gente está muito feliz em proporcionar mais uma discussão agora com temas diferentes de 2023. A gente resolveu começar aí 2024 já proporcionando alguns debates interessantes sobre carreira e sobre futuro que tem tudo a ver com a gente. Temos hoje 3 convidados aqui especiais que são também professores da Cesar School e nossa discussão hoje vai ser no eixo de tecnologia, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre dados, cibersegurança, e testes e automação, tá? Então, vamos aqui, começando. Claro, né? Hoje, o tema aqui, né? Vou dizer o título do nosso encontro, quais as tendências para as profissões na área de TI. Quando a gente fala sobre profissões em TI, carreira, transição, a gente adora esse papo por aqui e sempre rende aí boas discussões. Então, vamos ver o que é que nos espera nessa noite de hoje. Aqui os principais tópicos, eu já falei aqui um pouquinho, mas vou aprofundar um pouco mais. A gente vai trazer 3 questões principais para vocês. Como a cibersegurança evoluirá nos próximos anos e qual o impacto disso nas carreiras? Qual a importância da qualidade de software e como a área de testes está se transformando no contexto ágil? E quais as habilidades que engenheiros e analistas de dados precisam desenvolver? E aí eu vou pedir para que os nossos 3 convidados, Heron, Marlon e Sampaio, Carlos e Sampaio, se apresentem rapidamente. Vamos lá. Oi, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Eronides, tá? Sou professor aqui da especialização de análise de dados. Trabalho como cientista de dados aqui no Cesar e estou bastante feliz aqui de estar participando com vocês nesse evento. Oi, pessoal. Eu sou Marlon Almeida, sou QA Manager aqui no Cesar. Sou professor da especialização em testes ágeis da Cesar School. E estou por aqui para discutir com o pessoal hoje aqui sobre essa parte aí de carreiras. Vamos lá que o papo vai ser interessante. Boa. E aí, gente, tudo bom? Eu sou Carlos Sampaio. Eu trabalho como diretor de inovação e CISO, né, que é o Chief Information Security Officer da BidWeb. Também sou professor da casa do Cesar aqui há muito tempo. Tive o prazer de poder desenvolver e participar do desenvolvimento do escopo da nossa pós-graduação em cibersegurança, que está excelente, certo? E a gente veio aqui para bater um papo hoje sobre essa tendência de mercado que está em muita alta, todo mundo já ouviu falar, isso cada vez chega mais nos ouvidos dos diretores, dos CEOs e dos executivos das empresas, e como é que essa área está carente de profissionais e como é fácil da gente acessar ela. Também espero uma discussão boa aqui com os meus colegas, e é isso, vamos lá. Boa, maravilha. Obrigada, gente, pela presença. E a ideia é que a gente possa abordar, né, um pouco de todo mundo falou aqui, esses tópicos pertinentes, tanto para você que está começando em uma dessas áreas, quanto também quem está buscando aí se atualizar, quem está buscando fazer uma transição dentro da própria área de tecnologia, tá? Antes de começarmos aqui, de eu startar a primeira pergunta, eu quero combinar com vocês que o nosso chat está aberto, então enviem perguntas. A gente preza muito por isso. Então, vocês vão ter aí toda essa transmissão para enviar as perguntas e o nosso time vai estar aí atento para responder vocês, ok? Então, vamos lá, vamos começar aqui. E aí eu já vou começar trazendo um dado do LinkedIn, tá? Segundo o LinkedIn, que anualmente lista as profissões mais procuradas do ano, fala que 2024 será o ano em que analistas de cibersegurança e privacidade serão mais demandados pelo mercado, como reflexo dos avanços tecnológicos no Brasil. Inclusive, no ano passado, em 2023, aqui na Cesar School, a gente falou muito sobre cibersegurança. Lançamos, inclusive, 2 cursos, né, sendo o segundo deles a pós-graduação em cibersegurança, pela relevância, de fato, né, Sampaio, que esse tema tem no mundo e está ganhando um espaço cada vez mais forte na pauta dos executivos, né, de grandes corporações. Bom, diante disso, contem aí um pouquinho para a gente, né? Quais habilidades vocês consideram cruciais para quem deseja ingressar na área ainda esse ano? Pois é, vamos lá. Queria começar dizendo o seguinte, cibersegurança, tecnologia em geral,
diferente de algumas outras especialidades e algumas outras áreas, ela é uma área que abraça muito bem a pessoa que está começando, que tá querendo entrar, fazer parte dessa área de especialização, certo? De que forma? Não existem barreiras de idade, de crença, de nacionalidade, não existem nem barreiras geográficas mais, tá? Você pode ser contratado em qualquer lugar do mundo, estando em qualquer lugar do mundo, existe a oportunidade. Esse dado que a Raíssa trouxe do LinkedIn é um dado que já vem assim de algum tempo. Eu até faço uma brincadeira aqui. Se você tiver curiosidade, coloca no Google. Ele responde melhor em inglês, mas você pode colocar em português. Coloca lá, taxa de desemprego em cibersegurança. Eu já te adianto que a resposta vai ser 0%. Tá? Faça esse teste você em casa, coloque agora, sem medo de errar. Certo? A taxa vai ser 0%. Então, esse campo hoje está em alta expansão. Esse dado que você falou, Raíssa, sobre está cada vez mais à tona nas mesas de diretoria e executivos, isso é uma verdade. Inclusive, está nos Estados Unidos a CES, a SEC, que é a comissão equivalente à nossa CVM de Bolsa de Valores aqui, que normatiza algumas regras para as empresas de capital aberto listadas em bolsa. Ela está com um projeto agora, onde vai obrigar as empresas que têm capital aberto a ter na mesa diretiva, na mesa de executivos, um profissional com uma especialização específica em cibersegurança. Não é TI, não, é cibersegurança, certo? Mas o campo ele é aberto desde a base. O limite de entrada, quando a gente fala sobre cibersegurança e privacidade, eles são 2 itens dentro do guarda-chuva de segurança da informação, tá? O limite de entrada de segurança da informação, no geral, ele é muito pequeno. Então, qual é a dica que eu passo? Se você fizer uma formação básica, certo? Uma formação básica, e a gente tem até um nome para isso, chama conscientização. Se você fizer uma conscientização em segurança da informação, você já vai conseguir enxergar alguns aspectos, algumas tendências que você gosta e que você vai poder explorar o mercado. Seja lá qual for o seu background. Atualmente, toda empresa considere isso. Não sou eu que estou dizendo, não. A última vez que eu ouvi foi de Silvio Meira, mas eu acho que também não é dele, não, tá? Mas é assim, toda empresa hoje é uma empresa de tecnologia. Tecnologia faz parte de absolutamente todo o processo produtivo que existe no mercado hoje. E toda empresa de tecnologia é uma empresa de dados, certo? Então, levando em consideração esse contexto, segurança da informação vai garantir que aquilo dali está bem protegido. Então, qualquer modelo de negócio, ela aceita tanto a questão do background em tecnologia, quanto você vai enriquecer o aspecto de segurança se você trouxer o seu background. Então, já vi muita gente de contabilidade, muita gente de engenharia, a parte de saúde, nem se fala, é extremamente carente, né? Saúde e tecnologia e segurança na área de saúde é extremamente carente, né? E aceita. E, como eu falei, você precisa só do início. Como é uma área muito grande, essa limitação vai lhe dar como se você estivesse andando num shopping. Você vai olhar as vitrines e as prateleiras até encontrar alguma coisa que lhe interessa mais. Aí pode ser privacidade, pode ser resposta a incidente, pode ser governança, pode ser qualquer um desses tópicos onde você vai se especializar. E aí, olhando o mercado, você pode criar a sua carreira. Uma coisa que eu gosto de dizer para meus alunos, e aí eu falo isso e passo a palavra, só você escolher a área de cibersegurança ou a área de tecnologia é similar a você estar subindo uma escada rolante que está descendo. Enquanto você estiver marchando, fazendo o seu, estudando, você não está fazendo nada mais do que a sua obrigação, mas não pare. Porque se você parar, teu concorrente que vem atrás de tu, ele pode não estar fazendo nada, mas ele vai te passar. É isso. Boa, Sampaio. É uma boa analogia. Gostei. Muito bom. Cada vez mais, e eu diria que ainda bem, as empresas estão adotando uma mentalidade data-driven, ou seja, uma cultura orientada aos dados para tomadas de decisão complexas e assertivas. Com a crescente importância da análise de dados, eu queria ouvir aí um pouquinho de vocês como que os profissionais de TI podem se preparar para desafios e oportunidades nesse campo. Uma excelente pergunta, né? Vai muito também nesse gancho que Sampaio falou, tá? Toda empresa hoje, a gente pode falar que é uma empresa que tem que focar bastante, tanto nessa parte de segurança como na parte de dados. Qualquer empresa também é orientada a dados, tá?
Então, acho que seja assim, um objetivo que um profissional ele tenha que ter essa capacidade de fazer essa interpretação, tá, de dados, em análises que ele possa estar realizando. Também, assim, esse processo de coleta. Tá? Isso acaba sendo bastante, assim, bastante importante para que um profissional possa estar realizando e, no mais, com esse aspecto da segurança que acaba sendo fundamental. Hoje a gente está acostumado a ver essas possíveis vazamentos de dados que acontecem. Tá? Então, aqui nesse nosso papo hoje, a gente vê assim, algumas áreas aqui que estão contribuindo em conjunto. Tá? Sei que a gente pode estar pensando aqui que tem que escolher uma das três, mas não, elas estão totalmente interligadas. Né? Tem essa possibilidade aí de você, por exemplo, estar fazendo segurança junto com dados, estar fazendo um processo de automação também junto com segurança, certo? Então, tem essa motivação, Raíssa, de você talvez querer ter uma habilidade nova, e são não só uma habilidade, né, mas novas habilidades, e que elas são hoje, assim, como o Sampaio falou, o essencial que a gente precisa ter no mercado, tá? Uma pessoa que está aprendendo sobre dados vai ter que aprender também sobre segurança, vai estar automatizando processos, e aí sempre saber fazer com que essas coisas andem juntas, certo? O que eu acho que, querendo ou não, faz você, que está entrando nessa área de tecnologia, começar a aprender como é que funciona esse processo. E aí vai muito sempre vai precisar estar aprendendo algumas novas ferramentas, tá? Incorporando e ter esse senso crítico de como é que eu posso estar juntando elas e resolver problemas do dia a dia. Boa, boa. Bom, eu quero só reforçar, antes da gente continuar aqui, para a próxima pergunta, que vocês podem enviar perguntas no chat. Então, quem chegou aí um pouquinho depois, desde que a gente começou, enviem perguntas, nosso time vai estar respondendo aí ao longo dessa conversa. E se você que está aí assistindo, acompanhando a gente, estiver gostando desse papo, conhece alguém, um colega, um amigo, alguém da família, que precisa ouvir isso que a gente está falando aqui, sobre essas tendências, sobre essas dicas para carreiras, compartilhe o link dessa transmissão com elas, para que elas também possam acessar e ainda pegar aqui o restante do nosso conteúdo. Bom, então vamos lá, né? Acho que essa pergunta aqui vai ser uma pergunta bacana para a gente aprofundar ainda mais essa discussão. Quero ouvir vocês. Que vai direcionada para quem está em transição de carreira. Então, você que está ouvindo aí a gente, que está em transição, ouça com atenção. O que vocês consideram, gente, um grande mito para quem quer ingressar no mercado de trabalho, especificamente na área que vocês trabalham atualmente? Qual é esse grande mito para vocês? Vamos lá. Existem muitos mitos, né? Então, voltado para essa perspectiva de quem está tentando, vislumbrando uma migração de carreira, seja de um setor dentro entre áreas do próprio setor de TI, ou realmente uma migração de ali um contraste grande de uma outra área, de outra natureza, né? Vindo de saúde, do direito, comunicação. Hoje em dia, né, a gente já vê isso com certa recorrência, porém, ainda existe um certo mito por trás disso. Em algumas pessoas ainda acreditam que é algo que exige um conhecimento em programação, que você precisa ser excelente em exatas, sabe? Alguns resquícios aí de que a área de tecnologia precisa ter esse perfil. Então, talvez isso, para algumas pessoas, hoje em dia, ainda possa ser considerado como uma barreira, né? Talvez eu considero como um mito, porque a área, como o Sampaio trouxe aqui, inclusive bastante comum entre as áreas, como o Heron destacou também, tanto segurança, qualidade, dados, tem essa abertura, né, para você fazer essa migração e ter com uma introdução com naturalidade. Então, você começa num nível mais simples, né, navega ali por um terreno mais plano e, aos poucos, você vai se identificando com o que você vai conhecendo de novo e vai se especializando. Então, por aí você vai tendo N formas de trilhar com que você vai se identificando. Mas é uma área que carece bastante de profissionais e não tem essa
dificuldade enorme que muitos ainda acham que existe. Não precisa ser um bicho-papão, é isso, certo? Não é um bicho-papão, pelo contrário. É uma área bem fácil de você se adaptar, né? Claro que tem N formas ali, N áreas, sub-áreas, digamos assim, mas você tem formas de você conseguir identificando com que vai estar aliado com seus interesses, sabe? Legal. Nesse contexto, deixa eu dar um depoimento pessoal meu, né? Como a gente se apresentou aqui, eu sou professor dessa especialização de cibersegurança aqui do César, né? E eu tive um grato prazer, eu também sou professor de outras disciplinas, né? Inclusive alguns projetos como o TFNT, que é o Tech for Non-Techs, que traz exatamente essa pegada de tecnologia para o pessoal que é de outras áreas, né? E, assim, eu já não aconteceu uma vez só, mas recentemente eu fui contactado por um ex-aluno do TFNT da área de saúde, né? E ele não é de Recife, ele é de fora de Recife. Eu fui contactado porque ele visualizou dentro da área dele, da área de saúde dele, a possibilidade da gente estar desenvolvendo um projeto em cibersegurança para oferecer para os profissionais que, como ele, tinham uma formação distinta de tecnologia. É claro que a gente junta, conversa, tira um pouco daquela... Porque também tem toda uma mágica em volta desse nome, né? Cibersegurança, como está na moda. Então tem toda uma mágica por volta, mas a gente acaba diminuindo, traz o cara para um MVP, né? Que é o importante. E ele consegue desenvolver o MVP com alguns conselhos, algumas indicações, e ele conseguiu seguir por um projeto mínimo, né? A gente ainda está trabalhando isso, a gente ainda está evoluindo, mas ele já tem cliente, entendeu? E o cara é de saúde. Ele fez o TFNT. A disciplina que eu dou no TFNT, ela é correlacionada, né? Uma disciplina que trata uma área dentro de cibersegurança, não cibersegurança específico, mas ele visualizou com aquilo essa possibilidade. Aí só retornando em cibersegurança em particular, quando eu começo as minhas aulas de segurança de informação, eu costumo dizer uma coisa que bate em dados fortemente, que é assim, só existem duas, assim, pensando em tecnologia, qualquer uma dessas, certo? Mas de entrada, existem duas temáticas que precisam de um componente ético muito forte, que é a análise de dados, ciência de dados e segurança da informação. Por quê? Porque o cara que se dedicar a uma dessas duas áreas, ele vai ter acesso a ferramentas e processos de informação que o ser humano normal não sabe que é possível, né? Então, assim, tem um cara chamado Arthur C. Clarke, ele postulou as 3 leis de Clarke, e a terceira lei de Clarke diz o seguinte: qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de mágica. E aí eu digo isso para dados e para segurança da informação. Porque o cara consegue, fazendo análise e correlacionamento de dados, encontrar informações que o usuário comum vai dizer é mágica, né? Quem nunca aqui se identificou falando perto de uma televisão sobre um produto que queria comprar só para, em 2 minutos depois, receber uma propaganda falando sobre aquele produto e o cara olha desconfiado para a televisão. Não, a televisão não está lhe vigiando. Daquilo que você está procurando. Entendeu? Então, assim, só para concluir essa parte de transição de carreira, quando você traz para, de novo, né, a área de cibersegurança, acredito que dados e a parte de quality de software, também é a mesma coisa. São áreas que têm uma receptividade muito boa. A gente precisa de muito profissional. Então, se você traz o contexto de uma carreira em outra área e a gente pode trazer isso para dentro do contexto de tecnologia, em qualquer uma dessas sub-áreas que a gente está falando, você vai enriquecer aquele processo. Agora, pode ser mais fácil ou mais difícil de acordo com a inclinação que você tenha, o tempo que você dedica, o que você pode. Mas a área não tem barreiras. Não tem barreira de idade, não tem barreira de nenhuma outra característica que a gente encontra facilmente em outras áreas. Só para finalizar, tá? Assim, acho que não precisa, gente, jogar fora o passado. Como assim jogar fora, né? Assim, deixar de lado, né? Dá para fazer esse processo de um intraempreendedorismo na sua área, né? De certa forma. Tá? Perfeito. Você olha ali, sou de saúde. Em que parte de saúde eu posso estar tentando melhorar aqui com relação à análise de dados? Produção de eventos, certo? Marketing. Então, assim, tá tudo aberto, tá? Dá para você estar inserido. Estou falando aqui especificamente de dados, né? Como o Sampaio falou, né? Assim, que a gente vai fazendo, nesse caso que ele citou da pessoa de saúde, mas dá para fazer essa atuação aí que fique de uma maneira que
você vai estar adquirindo uma nova habilidade, tá? Então, não precisa sair desse setor, tá, Raíssa? Você só vai estar somando. Se quiser vir exclusivamente para o nosso setor, para a nossa área de tecnologia, vai ser muito bem-vindo, bem-vinda, tá? Deixa eu contextualizar só com um exemplozinho que eu costumo dar. É feito aprender uma língua nova, certo? Você já sabe falar português. Português você fala e entende bem, certo? Aí você vai aprender uma língua nova. Provavelmente você não vai ser fluente de partida, certo? Você vai precisar passar por etapas de fluência até você, depois de insistir muito, conseguir chegar numa determinada fluência, e ainda assim você não vai ser igual a um nativo, tá? Mas se você encontrar um nativo, você conseguir falar e entender o que ele está dizendo, lembre-se que, além de falar e entender o que ele está dizendo, e ele só sabe aquela língua, você ainda por cima fala português. Exatamente. Certo? Então, esse português vai ser o seu background, o que você tiver. E aí você pode dizer, poxa, onde é que eu posso aplicar essa nova língua no meu modelo produtivo, dentro da minha língua mãe, e que melhore a minha possibilidade de oferecer alguma coisa de interessante ao mercado. É mais ou menos por aí. Adorei. Nada é desperdiçado, certo? Isso. E aí a gente teve até recentemente, agora nesse mês, uma live falando sobre transição, também um pouco a questão desses mitos, né, para um curso específico que a gente tem aqui já há um tempo, que é o Next, que ele é extremamente direcionado para quem está em transição e para quem é absolutamente zerado mesmo em tecnologia, né? Então, assim, não sabe, ainda vai passar por lógica de programação, por Java, por Python ali, pelo menos o básico. E aí tem essa tensão, né? Ai, mas eu sou de humanas, né? E aí como é que eu vou entrar para essa área? Mas eu tenho essa inclinação, eu não estou feliz onde eu estou atuando, né? E vejo como a tecnologia, como essa área promissora, muito forte e que eu, de alguma forma, me identifico, né? Então, a gente ajuda também nesse programa, no Next, que é um programa de curta duração, aí de 3 a 4 meses, a quebrar um pouquinho esses mitos e dar a oportunidade das pessoas experimentarem, né? Então, eu tenho uma aptidão, eu sou de humanas, mas eu tenho ali uma aptidão com lógica, com programação. Eu fiz engenharia civil, a gente recebe muito engenheiro civil aqui de transição, viu? Então, ele já tem toda aquela parte ali da base da matemática, né? Que contribui para você dar uns passos aí a mais também, né? Então, acho que tudo isso, com certeza, vai se somando. Eu já falei isso aqui, acho que na outra edição. A gente tem um estudante na nossa graduação de ciência da computação que ele é médico oftalmologista, e está aqui unindo saúde e tecnologia, né? Então, muito bom. Bom, vamos lá, vamos avançando aqui. E aí, vamos falar um pouquinho mais sobre a automação. A automação de testes é uma realidade em várias empresas. Mas, conta aí, Marlon, para a gente um pouco mais. O que há além da automação no universo dos testes e qualidade de software? Como é que esse mindset ágil pode ajudar? Vamos lá, vou tentar responder sem me aprofundar demais, né? Eu acho que o intuito é mais dar essa visão mais panorâmica, né? Mas, enfim, a automação ela veio no mundo de testes e qualidade de software, ela já existe há muito tempo, né? A questão de automatizar tarefas repetitivas e etc., mas ultimamente se tornou algo imprescindível, né, dentro da carreira de quem trabalha com testes, com qualidade de software. Existem vagas, o mercado tem vaga focado para testes, como se diz assim, manuais, né, porque você não vai ser um testador ou um QA, né, uma pessoa especialista em qualidade dentro de um processo de desenvolvimento de software. Você pode ter alguma experiência, alguma oportunidade que você vai trabalhar mais focado como um analista e não ter essa necessidade, de acordo com o produto que você vai estar ajudando a construir, não ter essa necessidade de automatizar, de programar. Mas já se vê ao longo dos anos uma tendência, né, muito grande aí do mercado para exigindo esse conhecimento da pessoa de testes, da pessoa de qualidade. Então, acaba que é um atributo muito bom para quem está fazendo a migração, mas não é, digamos assim, eu diria que aquela história que a gente já conversou aqui, na introdução, é algo que você necessariamente não
não precisa ter. Então, não entenda que automatizar, saber programar é uma barreira, né, para você entrar na área de qualidade. Caso você já tenha algum amigo que trabalha na área, que fala bem, então você que é de um setor completamente diferente, pode achar que fica ali paquerando com a área, vou, não vou, escuta bons comentários, né? É uma carreira que tem bons salários, assim como as demais, TI de forma geral, né? Mas é uma área que você traz, ela tem portas abertas para você exercer a bagagem que você tem, né, de outras áreas, e por aí você consegue ir se especializando, tá? Então, e falando em relação ao mindset de agilidade, inclusive na especialização de testes ágeis que a gente tem na César School, tem um propósito, né? Todo o escopo ali, as disciplinas, tem um propósito, não é apenas focado em automação, né? A gente tem, né, dentro das disciplinas, tem bastante disciplina focada nessa área de automação, em diferentes níveis e etc. Porém, a gente tem também todo o complemento ali para você se preparar com os fundamentos da agilidade, de como o teste entra nesse universo, né? Como é que no processo ágil, né? Uma metodologia ágil de desenvolvimento, como é que você, como testador, QA, vai integrar com o time, o que é que você assume de responsabilidades diferentes de um modelo mais tradicional de testador, de ser um analista de teste, que olha para o que precisa ser construído e vê se está construído conforme o planejado. Então, hoje em dia, a gente já há vários anos, né, mais de 10 anos aí, com a origem, né, das metodologias ágeis, isso já se tornou muito mais popular. Uhum. E aí ainda existe também um certo mito das pessoas em relação a ágil, QA, o que é que o QA faz. Então, assim, é nessa linha, sabe? Boa. E o legal é que o Marlon também atua, né, dentro do César, né, nos projetos, dentro da área de testes, e traz esse conhecimento dele para a especialização, né, para a sala de aula. E aí isso é uma prerrogativa que a gente tem aqui dentro da César School, né, de ter professores que também atuam no mercado e traz o que tem de mais novo, as práticas realmente organizacionais, né. Então, acho que vale a pena a gente sempre reforçar isso. E aí a gente está caminhando aqui, chegando para as últimas perguntas. Eu queria falar um pouquinho também sobre inteligência artificial. Como é que a inteligência artificial para vocês e a automação estão moldando as funções tradicionais de TI? E quais as oportunidades que vocês enxergam que surgem a partir dessas transformações? Certo. Inteligência artificial é um tema quente, né? Sim. É um tema que está agora, assim, chama muita atenção. Inteligência artificial, diferente do que o público geral pode pensar, é um tópico que existe desde o final da década de 80, de 1980, tá? Só que com a evolução dos poderes computacionais agora, a disponibilidade de acesso à internet, a gente trouxe isso para a palma da mão do usuário final. E muito mais recentemente, a partir do final aí de 2022, com o lançamento do ChatGPT, né, que é a IA generativa, que isso que popularizou foi, inclusive, uma das tecnologias de maior velocidade de adoção que existiu até hoje, tá? IA é uma ferramenta importantíssima. A gente tem que entender que IA não é só LLM, não é só o ChatGPT, tá? O ChatGPT é um subtipo de inteligência artificial. E IA, como ferramenta, ela já vem sendo utilizada, e eu vou falar dentro de cibersegurança, né? Os colegas podem falar nas suas áreas. Isso é uma ferramenta, então ela tanto está na parte de quem defende, quanto ela também está na parte de quem ataca. Qualquer classificação de IA, tá? Antigamente eu costumava dizer, um dos ataques, atualmente, cerca de 80%, 80% a 85% dos ataques bem-sucedidos hoje, eles têm origem ou em phishing, que é o componente humano, engenharia social,
ou em comprometimento de credenciais, né? De alguma forma perdida ou vazada, certo? Então, 85% dos últimos ataques que vocês viram com sucesso foi disso daí. Um ataque de phishing que é extremamente comum, se você abrir sua pasta de spam hoje, deve ter uns 20 pelo menos que você recebeu hoje, era muito característico por ter uma escrita pobre, né? Muito erro, normalmente em inglês, não acessava. Quando você começa a falar de IA generativa, foi necessário, principalmente nessas interfaces abertas, colocar alguns limites que é para o atacante não utilizar a IA generativa para fazer um texto perfeito. Existem outros tipos de implementação que não têm essas barreiras, né? E aí você consegue. E aí a gente começa a falar sobre visão computacional, que é outro tipo de IA, usar o LLM dentro de som e imagem, criando deepfakes, essas coisas. E a gente chega num novo paradigma, certo? E aí, quando a gente correlaciona isso com o tema de mudança de carreira, puxando de volta aí, né, a transição de carreira, você consegue trazer uma área de especialização, um direito, uma área de saúde, para identificar alguma coisa e dizer assim, bicho, isso não está certo, não. Né? Isso o cara pode estar falando, a gente pode estar vendo ele falar, mas isso não é ele não que está falando, para esse tipo de identificação. Então, IA como ferramenta, ela vem como um diferencial aí absurdo, não pode ser relegado, não pode ser deixado para lá. Também não acho que a gente vai conseguir conter, né? E os governos de todos os países estão querendo criar legislações para IA. Beleza, mas tem que combinar com os russos, né? Os russos, entre aspas. Porque a galera que está usando isso para ataque já removeu, já criou as suas implementações e já removeu as barreiras que tem. Eles estão usando esse negócio e não vão parar o desenvolvimento agora. Então, principalmente para a cibersegurança, a gente usa automação junto com o IA para poder responder mais fácil. Porque os ataques estão sendo tão rápidos hoje que eu não posso considerar a simples observabilidade de um humano para reagir a um ataque em tempo hábil. Eu preciso de alguma coisa que esteja lá fazendo, pelo menos me dando o direcionamento, certo? E usar todas as qualificações, não só a parte de LLM, mas Deep Learning também, né? E a tradicional, com análise... Modelos clássicos. Né? Modelos clássicos. Não só LLM. LLM ajuda pra caramba. Né? Escrever uma regra porque isso diminui ainda mais o ponto de entrada, né? Porque se eu souber o que eu quero fazer e souber perguntar a IA, ela gera para mim. Exato. Entendeu? Então, não é uma tecnologia que a gente possa fechar os olhos, não. É alguma coisa que a gente tem que trazer para junto. Até chegar aí, tá, Raíssa, onde Sampaio comentou, como ele falou, tem toda uma jornada, né? Isso, tem exato. todo, assim, podemos dizer assim, a escada. Vou continuar falando da escada rolante, certo? Gostou, né? Gostei. Mas a questão é a seguinte, os modelos clássicos. A gente está falando do ChatGPT, possivelmente vocês escutaram, todos nós, né? Assim, a gente tem utilizado isso no nosso dia a dia e o pessoal tem ficado com medo. Caramba, a inteligência artificial vai roubar meu emprego, tudo mais. Não, calma. Não é assim, né, gente? Quem souber dominar a inteligência artificial vai ter chances de potencializar até as suas oportunidades no seu emprego, tá? Então, voltando a falar um pouco dessas técnicas aí de IA, a gente tem algumas técnicas aí que a gente pode chamar clássicas. Ora, quem nunca recebeu um SMS no telefone, né, Sampaio? E fala assim, olha, seus pontos vão expirar, ou você fez uma compra de tantos reais numa determinada loja. Ora, eu sei que talvez eu possa ter feito, tá? Mas você vê que talvez uma operadora do meu cartão pudesse estar analisando aquilo ali, se de fato eu fiz aquela compra ou não. Mas esse caso que eu estou comentando aqui também é um tipo de ataque que também pode estar sendo realizado contra mim, tá? De maneira geral, seja uma alternativa feita essa ou a outra que eu comentei aqui, seja assim de fato da minha operadora do cartão estar analisando, ou até mesmo se eu tentasse produzir um mecanismo meu de defesa, eu posso estar combinando, né? Um tipo de informação ali de análise de dados, a parte aqui de inteligência artificial, junto também com essa parte de segurança, certo? E para quem está querendo vir, né, nesse processo aí de tá embarcando nesse mundo de TI, também está ampliando esses conhecimentos, seja já da área de TI que está também querendo vir para uma desses cursos ou tópicos que nós estamos discutindo aqui, a inteligência artificial está presente em todos eles, certo? Seja para, por exemplo, começar a automatizar, Marlon já vai poder falar aqui, para automatizar essa parte de testes, para poder escrever casos de teste, tá? Ou até mesmo no meu caso aqui que eu estou falando de dados, né? Assim, eu posso estar utilizando uma ferramenta feita GPT para estar me auxiliando com código, ou também eu posso estar implementando
Aí, Carlos, né, já fazendo essa questão, não estou fazendo a parceria, né, mas assim, na empresa, né, quantos modelos de aprendizado de máquina, né, Isso. você já utiliza na sua empresa Exatamente. para determinar, né, assim, isso aí não foi de agora, né, de 2022 para cá, por causa do ChatGPT, como você falou. Acho que foi muito feliz essa tua afirmação. São vários anos de estudo, né, de algumas pesquisas, tá, ao redor do mundo, para que possa estar fazendo isso. E, de novo, não só apenas em dados e também em segurança, né, mas automação, aí, Marlon, tem toda essa integração que dá para a gente tá fazendo também, né? Isso. E um gancho aí com a pergunta anterior, com a fala de Heron e de Carlos, que não seja um mito e que impeça as pessoas de migrarem para a TI a questão de inteligência artificial. Eu não vou migrar, sair da área a qual eu já ingressei, que eu construí minha bagagem aqui. Eu não vou migrar porque daqui a X anos a inteligência artificial vai estar acabando com o emprego de todo mundo, tá fazendo tudo. Pelo contrário, como você destacou, Heron. A gente vai fazer uso da inteligência artificial como uma ferramenta que potencializa, que agiliza, etc. Vai ter processos que vai ser quase que inteiramente ou inteiramente feito pela inteligência artificial, mas precisa ter um especialista, alguém que vem com bagagem de outras áreas e que tem um conhecimento suficiente ali para trabalhar explorar da melhor forma, né, a inteligência artificial. Então, é um mito de que a inteligência artificial vai acabar com os empregos e as funções que existem dentro do TI, né? Até o pensamento crítico, tá? Só para finalizar, né? Assim, tem muito código, né, que você pode estar gerando hoje com um modelo feito esse, que é o ChatGPT, né? O LLM, né? Isso. Modelo de linguagem. Então, assim, mas não sei se vocês sabem, tá? Mas ele gera muito código errado. Então, assim, você como desenvolvedor de software, como uma pessoa analista, certo, de dados, de TI, tem que ter essa capacidade crítica de saber, aqui, essa variável aqui, tá, falta um ponto e vírgula. Ou, não, se for no caso do Python, é um dicionário, não uma tupla, tá? Então, isso aí fica muito em destaque, tá? Com relação ainda sobre isso, eu tenho alguns fatos curiosos, né? Porque, assim, a gente acha que a primeira reação é o medo, né? O ChatGPT vai tomar o meu emprego. Não é. Eu uso bastante, eu costumo utilizar o ChatGPT como se ele fosse um estagiário desenrolado, certo? Ele é um estagiário desenrolado, mas ele é um estagiário. Tu não vai pegar o código que o estagiário fez e publicar ele sem nem revisar, certo? Ele é um estagiário desenrolado. Tem umas características dentro do modelo de LLM, né? Que é assim, ele alucina. Que é isso que estava falando. O alucinar é um termo técnico ainda. Não é uma invenção minha. O termo técnico alucinar é para. E, assim, se você não teve. Para você entender um pouquinho esse negócio de LLM, a gente já utiliza algum tipo desse processo há muito tempo. Quando você está colocando alguma pergunta no Google, lá o Google para fazer alguma pesquisa, ele não tende a completar, tentando adivinhar o que é que você vai escrever. Basicamente, é isso que o LLM faz, só que sobre um modelo muito treinado, sobre um modelo estupidamente maior do que esse. E uma última curiosidade que eu queria falar, levando em consideração as gerações de inteligência artificial, né, que são 3, basicamente, a inteligência artificial atual que a gente tem, a genérica e o 3 é a suprema, né? Se você for pensar nessas 3 e aí perguntar, poxa, qual é a que a gente tá? A gente não saiu da 1 ainda não. A gente não tem ainda uma inteligência artificial genérica. Uma inteligência artificial genérica, você vai chegar para ele e dizer assim, gera para mim uma composição científica que estude sobre o padrão de voo dos pássaros. E o cara ele vai fazer absolutamente tudo que um pesquisador faria. Existem ferramentas que ajudam bastante nisso com LLM, mas ela não gera um conteúdo. Escreva um livro de romance, para mim, ela não vai fazer isso. Uma genérica faz, certo? E a gente não tem ainda, não temos tecnologia para dizer que temos uma inteligência artificial genérica. E a Suprema ainda está a alguns quilômetros de distância, certo? Isso. Boa, muito bom, gente. A gente vai chegar na nossa última pergunta. Então, mais uma vez reforçando, quem ainda não colocou suas perguntas no chat, a hora é essa. Está chegando ao fim. Bom, vamos ver aqui, né? Porque vocês vão ter um desafio nessa resposta aqui.
que eu gostaria que vocês listassem uma habilidade essencial. Mas assim, eu vou deixar, se vocês tiverem mais de uma, pode listar mais de uma, tá? Uma habilidade essencial para cada área de atuação que vocês estão no momento. Dados, cibersegurança e teste. E como é que as pessoas podem se preparar para obter essas habilidades essenciais? Quem está ouvindo a gente, qual é a dica? Deixa eu começar, né? Eu vou dar 2 dicas, tá? 2. Boa. Uma soft skill e uma hard skill. Na área da gente é uma habilidade comportamental e a outra habilidade técnica, né? A habilidade comportamental, que é essencial para qualquer área de tecnologia, eu tenho certeza que meus colegas vão concordar comigo, é curiosidade. Seja curioso, né? Há muito tempo, eu tenho, nem vou falar que é para não ficar entregando idade mesmo, mas é assim, eu tenho uma distância, né, de sala de aula, eu tenho uma jornada longa. E eu acho que desde que apareceu a primeira calculadora, que o povo disse que vai acabar com o emprego dos contadores, né? Primeira calculadora. E aí a tecnologia vai evoluindo e o pessoal com medo vai evoluindo, e o pessoal com medo. Tem gente hoje que tem medo de mexer no controle da televisão porque pode quebrar a televisão, né? Então, assim, o curioso é que você não vai conseguir quebrar nada e se você quebrar, quebre, entendeu? Depois a gente conserta, né? Use a tecnologia como uma ferramenta. Seja curioso, utilize, não tenha medo, não. Você não vai destruir o mundo, tá? E se você conseguir destruir o mundo, meu contato vai estar por aí, eu quero te contratar, tá? E a segunda, como competência técnica, para todo mundo que quer começar, conscientização. É um negócio bem simples, é um ponto de partida. Tem diversos sites o CGI.br, que é o Comitê Gestor da Internet, tem umas cartilhas de introdução e conscientização à segurança da informação que vai lhe dar o norte, tá? E aí, sabendo o norte, você pode escolher uma especialização, pode escolher a especialização do César, e aí vem para a gente conversar mais um pouco sobre isso. São essas minhas 2 dicas. Valeu, boa. Boa. Sampaio, a soft skill, eu vou nessa linha que você montou aí de soft skill e hard skill, eu acho que é interessante. E curiosidade, eu acredito que ajuda, né, é algo essencial para a maioria das áreas, né, principalmente áreas dentro de tecnologia. Na disciplina que eu ensino em testes ágeis, é uma das que estão lá no slide que eu mostro sobre as soft skills. Então, para não ficar na mesma, eu traria o pensamento crítico, é uma competência... um se antecipando ao outro. Estão em sintonia aqui. Então, curiosidade, não vou deixar de reforçar, aliado ao pensamento crítico, para quem está trabalhando, né, quem busca ingressar na área, é uma habilidade comportamental, né, imprescindível. É você ter a intenção de descobrir mais sobre aquilo, saber se aquilo está certo, questionar sobre aquilo, formular caminhos alternativos e etc. Enfim, se você tem um perfil desse, você já tem algo que é difícil de estar ensinando. A soft skill tem esse detalhe, né? Hoje em dia, a soft skill ela é ouro para o mundo corporativo, porque você não ensina tão facilmente, né? É algo que vem ali da bagagem de cada ser humano. A hard skill, que são as habilidades técnicas de cada área, é algo mais fácil de você determinar e ensinar e fazer alguém aprender do zero. Então, a soft skill que eu destacaria, aliado à curiosidade, é o pensamento crítico, para você estar questionando, você saber se aquilo está indo bem, questionar não somente o produto que você, como testador, QA, você vai ajudar a construir. Não é só o produto, mas também os processos de desenvolvimento que está envolvido ali nas pessoas que trabalham construindo produto. E na hard skill, né, uma habilidade técnica, eu diria que, tem tantas, mas eu vou ressaltar 2, tá? A automação, como você já trouxe, hoje em dia, apesar como eu falei, de ter muita oportunidade ainda, né, que não seja essencialmente automação, mas é algo que dentro do papel de QA já é algo que
vem se concretizando cada vez mais, né? Então, você precisa ter um conhecimento ali de lógica de programação, programar pelo menos em uma linguagem, para poder automatizar testes e fazer e ter menos retrabalho, ter menos trabalho manual, né? E eu acreditaria que também uma que vai de colher de chá seria um note-taking. Você precisa ser uma pessoa boa em anotar, mesmo, enfim, o método existem vários, mas você anotar justamente esses detalhes que você observa, com base na sua curiosidade, no seu pensamento crítico. Aquilo ali pode ficar muito desorganizado, desnorteado. Então, você ter essa habilidade de como estruturar essa informação do que você vai descobrindo é algo bem interessante para quem quer ingressar na área. É algo, assim, mais fácil de se treinar, né? A curiosidade fica meio complicado, pensamento crítico. Existem formas, tá? Não é impossível de se ensinar. Mas é algo que demanda mais prática e etc. Mas o note-taking é algo mais fácil. Boa, gostei da dica. Heron, vamos contigo. Bom, comigo, assim, vocês complementaram, quer dizer, adicionaram, né, algo que eu queria falar, tá? Assim, que era a questão justamente que Marlon pontuou do pensamento crítico, tá? Isso nessa parte de análise de dados e visualização é muito importante, tá? Você pode chegar, por exemplo, perguntar para o chat GPT, faça uma análise de um conjunto de dados ali que eu estou colocando. Ok, ele vai, de uma forma automática, dizer ali que vai tentar abrir o arquivo, fazer um acesso ao banco de dados, vai jogar para mim lá alguma informação. Ora, a gente não tem certeza, Raíssa, se aquelas informações são as mais importantes, tá? Talvez para a ferramenta de inteligência artificial, sim. Mas talvez para o contexto da nossa organização, não. Então, só destacando que o pensamento crítico vai ser fundamental, tá? Para qualquer área que você queira seguir, certo? No contexto ainda de uma soft skill, eu diria, nisso que vocês falaram de curiosidade, seria a humildade, tá? Ora, hoje eu não sei fazer. Ora, eu não sei, talvez, implementar um modelo de LLM, como a gente estava comentando aqui. Você aprende, tá? Você pode olhar ali para a área de inteligência artificial, tá? Para essa parte de aprendizado de máquinas e o que é que eu necessito para poder estar montando uma, certo? Então, essa questão da humildade é você olhar para trás o seu currículo, tá? O que você tem de conhecimento prático, conhecimento técnico e falar, preciso aprender uma linguagem aqui diferente. Talvez o framework que eu estou utilizando de programação ali de dados seja com arquivos pequenos, tá, Raíssa? Para, assim, que eu estou acostumado a fazer uma análise do meu setor, da minha empresa. Quando a gente está falando de linguagens, modelos de linguagens feito esse, do ChatGPT, a gente está falando de gigabytes de dados ou até tera, tá? Então, assim, é muito texto, tá, gente? Então, vou ter que aprender uma ferramenta nova, tá? Talvez aquela ferramenta que eu aprendi ali no início não vai estar sendo necessária, tá? Então, assim, essa humildade de você estar reconhecendo isso e saber, ora, como desenvolvedor, eu preciso saber para pequenos tamanhos de banco de dados ou até mesmo também de modelos aí que sejam dados muito grandes, tá? Então, isso vai estar ajudando bastante, certo? E durante nosso curso da nossa pós de análise de rede de dados, a gente meio que tenta explorar isso, tá? Especificamente, eu sou professor da parte de visualização, então, já no início ali da pós, a gente tenta trazer isso, né? Assim, eu tento um pouco desse pensamento crítico em algumas análises, tá? A gente tenta passar para os alunos, esse aqui é o exercício. Aí o que é meio curioso é assim, não tem resposta certa. Eu costumo falar isso para o pessoal. O pessoal fica assim, como assim, Heron? Não tem a resposta certa. Você pode fazer análise puxando para um lado que vai ser totalmente diferente como eu estou esperando ou que os seus colegas esperam, certo? Então, assim, como você vai estar apresentando, vai estar destacando, tá? Então, assim, é algo que você pode estar bem explorando e tem infinitas possibilidades, tá? Então, é algo assim que eu tento passar nesse contexto de análise de dados, que eu acho que fica sendo bastante importante para todo mundo que está entrando na área. Muito bom, só dica valiosa aqui, viu? Gostei. A gente está chegando ao fim do nosso evento. A gente espera que vocês tenham adquirido insights valiosos através dessa conversa. Bom, queria, antes da gente encerrar, reforçar, né, que tudo que a gente falou aqui, né, a gente contempla muito nas nossas especializações do eixo tecnologia aqui da César School, as quais nossos convidados são professores. E aí, eu vou pedir muito rapidamente, nesse encerramento, para que vocês possam ajudar quem está assistindo a gente e que está na dúvida. Poxa, eu estou interessado na área de cibersegurança, ou dados, ou testes. Já conheceu um pouquinho ali da nossa pós, já acessou nossos materiais, mas
tenho certeza ainda. Será que a pós de testes é para mim? Será que a pós de dados é para mim? Cyber é para mim? Estou na dúvida para dar esse passo e começar aqui as aulas com a gente em março. O que é que vocês diriam para essas pessoas que estão na dúvida sobre fazer o curso ou não? Contem aí pra gente. Bom, de cara venha, certo? Venha, que você não vai se arrepender. Isso não é Carlos Sampaio, nem a Raíssa, nem é o César, isso não somos nós que estamos falando. Se você quiser ter uma ideia, eu já dei a dica do Google, né? Eu vou deixar uma outra dica, tem um blog chamado Cybersecurity Ventures, é uma iniciativa da Cisco, que é uma grande empresa mundial de tecnologia. Esse Cybersecurity Ventures, ele traz infográficos sobre tudo isso que a gente está falando, tá? Então, até 2025, existe uma métrica, isso aí já saiu em diversos sites de notícias, que vão estar abertas cerca de 3,5 milhões de vagas não preenchidas, tá? As vagas vão ter muito mais do que isso. É muito crítico. Então, assim, de novo, a gente aceita qualquer tipo de background. Então, a especialização de cibersegurança do César ela é muito interessante. Eu tive o prazer imenso de participar do desenvolvimento, né? A gente que designou como é que ia ser, e eu dou aula de governança da segurança da informação. A gente quis trazer alguma coisa que fosse exatamente como se você estivesse andando realmente num shopping, olhando as vitrines do que você quer fazer. Essa especialização vai lhe dar a profundidade necessária e um pouquinho mais para você escolher realmente qual é a sub-área que você quer entrar. Mas você vai ver a grande maioria delas. E aí você vai sair preparado no mercado para exercer já uma função nesse contexto. Mas, e aí uma filosofia que eu uso, que queria deixar como última dica aqui, a filosofia que eu uso é o seguinte: depois que você terminar a especialização, ou no momento que você começar, ou a partir de hoje, depois que você terminar de ouvir essa nossa conversa, coloque na sua cabeça o seguinte: se esforce, tente, com todas as suas forças, se tornar obsoleto. Você se tornar obsoleto. Porque se você consegue se tornar obsoleto, você consegue ver qual é a sua deficiência. E aí você nunca... Estou dizendo isso para você porque é um algo que você nunca vai conseguir. É o que eu faço todo dia. Eu acordo de manhã cedo e faço... Como é que eu consigo me tornar obsoleto hoje? O que é que eu posso tirar da minha... O que é que vai me substituir daqui a 6 meses, daqui a 18 meses, daqui a 2 anos? E aí se preparar para isso. E se você estiver preparado para isso, você não vai se tornar obsoleto nunca. Mas acorde com essa mentalidade. Como é que eu me torno obsoleto? Gostei. É a escada rolante aí. A escada rolante. Engenharia e análise de dados. Acho que a gente pode tentar introduzir, né? Assim, por que está querendo fazer dados. Posso ter essa competição, tá? Com meus colegas aqui também, né? De segurança e automação. Mas assim, né? Por que escolher dados e também por que escolher fazer essa pós no César School, tá? Algum dos nossos cursos. Ora, a gente tem um corpo docente de... ter os profissionais que estão no mercado, tá? Isso assim é bem importante. Alguns profissionais que são experientes, né, naquela área específica, tá? Então assim, por exemplo, visão computacional. Na nossa pós a gente tem justamente uma disciplina, tá? Que a gente engloba, por exemplo, essa parte de redes neurais e a gente tem uma prática, né? Tem algum exercício que a gente explora isso, certo? Então, explorando isso também para essa parte de modelos de linguagem, tá? Assim, que agora está sendo um tópico bem presente, que a gente falou do 2022, 2023 para cá. A gente começou a incorporar isso também na pós. Tá? Então, assim, algo que podemos dizer assim, que é o estado da arte, com relação a essa parte da inteligência artificial, foi incorporado aos modelos clássicos, enfim, redes neurais, que a gente vinha vendo anteriormente. Tá? E também isso aí também está presente. E tem todo esse diferencial que eu falo que, assim, reforçando, né, que você vai poder ter, de fato, esse guia, tá? Esse roteiro. A gente tem uma pós de dados, especificamente, que eu estou comentando aqui, dividido em 4 módulos. Tá? Um módulo justamente para essa parte de análise, um módulo de inferência, tá, Raíssa? Que é justamente quando você começa a aplicar esses modelos de inteligência, que você pode estar, por exemplo, essa questão da detecção de fraude no cartão. Você vai lá, você vai tentar identificar que tipo de ferramenta de aprendizado de máquina, de inteligência artificial você utiliza para esse tipo. Depois, como é que você começa agora a organizar a infraestrutura para processar os dados? Que é aquela pergunta anterior que eu respondi, né? Para um tipo de dado pequeno, beleza, tudo bem, né? Mas quando aumentar demais esse volume? Então, assim, às vezes um profissional de dados tem que estar preparado para isso,
tá? Às vezes não, né? Sempre, certo? Então, tem essa divisão, tá? Porque isso é muito importante, que é diferente alguns memes que a gente vê na internet que é assim, olha, na sala de aula é assim, na vida é diferente. Quem nunca viu isso, né? E a gente ri geralmente quando vê um meme desse. Uhum. Mas não, na pós a gente tem que fundamentar para estar preparado para essa grande escala de dados, tá? E finaliza com essa parte de inovação, tá? Que é muito importante. Essa parte de inovação, até um DNA nosso, tá? Do César School, que tem essas oportunidades também de empreendedorismo, tá? Dentro da sua área e também expandindo, nesse caso, para essa parte de dados. Tem algumas disciplinas que abordam isso aí. Então, é bem legal essa pós, tá? Assim, bem completa, nesses eixos aí que eu comentei. Então, vale bastante a pena fazer. Boa, gostei também. Bora, Marlon. Vamos lá. Se você é curioso, se você tem um pensamento crítico, né, e você busca, se identifica talvez com a área de qualidade de testes, você, nessa pós-graduação, você vai encontrar N disciplinas, né, relacionadas ali ao que a gente mais vê aí no mercado global de desenvolvimento de software, onde você vai aprender desde fundamentos, técnicas de teste, algo que vai... se você já conhece algumas, você vai consolidar seus conhecimentos, você vai talvez reaprender algo que geralmente acontece com alguém que já é da área, que tem certo conhecimento. Ou se você está... uma pessoa que está fazendo uma migração de carreira, né, que vem de uma área que está aprendendo do zero, você tem essa possibilidade de estar aprendendo, né, do zero também, técnicas de teste, identificar o que deve ser testado, como trabalhar como uma pessoa de testes de qualidade dentro de um contexto ágil, né? A especialização de testes ágeis ela é bem direcionada para disciplinas, né, habilidades técnicas, e algumas também exercitam ali essa parte comportamental que eu mencionei na dica. Tem N disciplinas que ajudam você a entender como é esse universo, como que você vai trabalhar, e aliado com o que a gente falou aqui, né? Você acaba se identificando com alguma técnica, com alguma área, né? Não é que você vai trabalhar em algum lugar e vai fazer de tudo um pouco. Você pode escolher um nicho, né, e buscar oportunidades de trabalho específicas em algum tipo de teste, em automação apenas. Existem vagas, o mercado está cheio de vagas que tem especializado em testes automatizados em diferentes níveis. Quando eu falo assim, níveis, aí só para o pessoal entender bem por alto, tem automações que você vai simular as interações do usuário navegando numa aplicação. Então, imagine você navegando, configurando um robozinho, entre aspas, você configurar todas as etapas de um caso, né, de um fluxo, de uma aplicação, para que sempre que o time estiver trabalhando, né, e evoluindo esse produto, esse teste ele seja feito automaticamente, né, e você utilizar o seu tempo, né, como testador para trabalhar justamente com pensamento crítico, descobrir o que pode dar errado aqui, porque esse teste aqui já está sendo feito. Então, você vai estar sempre explorando novas formas. A palavra até surgiu, é a disciplina que eu ensino, testes exploratórios. Você vê bastante essa parte de como criticar o produto, como conhecer mais, como desvendar, né? Como examinar no detalhe, e você acaba sendo conquistado por esse senso de descobrir mais, evitar erros, antecipar erros. Você ajuda a produzir, a entregar com mais qualidade, né? Quem nunca se incomodou aí usando os aplicativos e se deparar com um fluxo que não dá para concluir, um erro que acontece? Então, quem é da área de qualidade está ajudando a construir essas aplicações com qualidade. Então, você se sente bastante participativo. Integrando com segurança, integrando com dados, você acaba participando desse processo de desenvolvimento junto com o time ágil. Dá vontade de fazer tudo, né? Dá muito, né? Dá. E é engraçado como tem essa intersecção, né? Em vários momentos a gente fala aqui, desde o início,
algumas falas que o Sampaio trouxe, que o Heron trouxe, a gente se identifica muito, né? E aí é justamente quando você vai conhecendo, você vai se norteando e descobrindo essas peculiaridades de cada área que você acaba se identificando e se aprofundando. Se o cara tava em dúvida se vinha ou se não vinha para começar em março, agora ele vai estar em dúvida qual é que ele vai fazer, porque ele vem em março. Ele vem. Tem aula experimental, né? Tem aula experimental também. Também. Faz um vocacional aí. Pois A gente consegue fazer agendamento também de participação. E por falar em agendamento, para quem também tem curiosidade de conhecer a nossa infraestrutura e até entender um pouco mais, que quiser vir presencialmente tirar aqui mais dúvidas, apesar das nossas especializações serem hoje 100% remotas, né, síncronas, mas os estudantes podem usufruir da infraestrutura da Cesar School, né? Então, vocês podem vir até aqui também, vocês podem fazer o agendamento no site para vir bater um papo com a gente, para conhecer a nossa infraestrutura. E para mais informações, detalhes sobre as especializações que a gente está conversando aqui, vocês podem conferir também no nosso site, cesar.school. O nosso time vai colocar aqui o link dos cursos também, né, especificamente, para você ir mais direcionado e poder tirar mais dúvidas. Então é isso, amanhã tem mais, vão ser aí mais 2 dias de evento. Confiram também os conteúdos que a gente vai trabalhar nos demais dias para você também participar. Ok? Muito obrigada a todos pela audiência e até amanhã.